A resposta que você pediu a Deus está nesse vídeo. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um momento de meditação na palavra de Deus. É uma palavra de conforto para o teu coração. Vem de Salmos de número 46. O texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se tem algo que me chama a atenção na Bíblia, é o realismo dela. A Bíblia, ela revela-nos um Deus que cuida de cada um de nós. Na mente de muitos seria muito mais viável estar escrito nesses salmos que Deus nos livra de toda angústia. Mas o texto não faz essa promessa. A Bíblia diz que ele é socorro bem presente no tempo da angústia. Eu não sei o que possa estar angustiando a sua alma, tirando a paz do seu espírito. Eu sei de uma coisa: Deus, ele está prometendo ser socorro e fortaleza bem presente nesse período. Sabe que a beleza desse salmo fica melhor entendida quando nós entendemos o contexto em que esse salmo foi escrito. Se você não sabe, o contexto do Salmo 46 é o que está acontecendo lá no livro de 2 Reis, capítulo 18, a seguir. O que acontece ali? Há um rei chamado Ezequias, que assume o reinado de Judá. Quando ele assume o reinado de Judá, um outro rei da Assíria, chamado Senaqueribe, ele está conquistando toda aquela região. Passa-se alguns anos, Ezequias ele vai se rebelar contra Senaqueribe. E ele, antes disso, ele vai fazer algo fenomenal. Enquanto seu pai foi idólatra, a Bíblia diz que ele vai buscar a Deus de todo o coração. Você pode ler em 2 Reis, capítulo 18, verso 5. Ezequias confiou no Senhor. Aleluia. Será que você pode declarar comigo aqui nos comentários hoje? Eu vou confiar no Senhor. Ezequias, ele traz um avivamento sobre a nação. Antes, no reinado do pai de Ezequias, a nação estava totalmente idólatra. Mas agora, Ezequias traz um avivamento nacional e leva eles a adorar a Deus. Observe isso. Só que enquanto Ezequias está trazendo esse avivamento, militarmente eles estão subjugados por Senaqueribe. E o texto vai dizer que ele vai se rebelar contra esse jugo do rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, que tinha como capital Nínive. E aí, o que acontece? Senaqueribe começa a ir contra o rei Ezequias, o reinado de Judá, e ele vai pegar 42 cidades fortificadas de Judá e vai invadir. Pastor Wagner, mas o que isso tem a ver comigo? Eu queria uma mensagem de Deus para o meu coração, mas é isso que eu estou trazendo para você nesse vídeo. Sabe por que ele está dizendo aqui no Salmo 46, Deus é o meu refúgio e fortaleza? Sabe por que ele está usando essa linguagem? Quando fala que Senaqueribe invadiu 42 cidades fortificadas de Judá, todas as cidades ali elas eram protegidas por um muro. Só que aconteceu que eles arrumaram uma estratégia aonde o exército de Senaqueribe conseguia invadir aquelas cidades que estavam totalmente muradas. E a cidade de Jerusalém também era protegida por um grande muro. Era o seu ponto mais forte. Diante da notícia de que Senaqueribe conseguiu invadir 42 cidades fortificadas, ele olhou para os muros de Jerusalém, para as fortalezas da cidade e diz: se Deus não nos livrar, nós não vamos conseguir. Se Deus não agir, nós não vamos poder vencer Senaqueribe. É por isso que aqui ele está dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É Deus que é a fortaleza de Ezequias e não os muros de Jerusalém. Embora a cidade tivesse murada, ele entendia
É Deus é quem é a minha fortaleza. É Deus é quem é o meu refúgio nesse tempo de angústia. E veja como era o tempo de angústia que ele estava vivendo. O texto vai dizer nos versos 2: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejam na sua fúria, os montes estremeçam. O que ele está mostrando aqui? Ainda que as coisas que são simples, as coisas que são de uma forma natural, elas percam a sua naturalidade, nós vamos confiar no Senhor. O verso 4 vai dizer: há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Sabe o que Deus vai fazer aqui para livrar esse povo das mãos do rei da Síria? O texto vai nos mostrando aqui que as nações haviam se levantado. Só que o verso 8: venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações sobre a terra. Faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Todo esse armamento aqui descrito eram os que tinham no exército da Síria: arco, carros e lanças. Aí você vai pegar o texto de 2 Reis, capítulo de número 19 e o versículo 35. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 soldados do arraial dos assírios. Quando o salmista está dizendo: venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações sobre a terra, provavelmente era um atalaia que estava sobre o muro e que pela manhã ele avistou parte mais de 180.000 soldados haviam sido mortos, porque Deus havia enviado um anjo, um único anjo, dizimou boa parte de um exército. Sabe o que é isso? É nós colocarmos a nossa confiança em Deus. No capítulo 18, verso 5 diz o quê? Ezequias confiou no Senhor. Talvez você esteja passando por um vale difícil, por um momento de angústia. Eu tenho vivido tempos difíceis esses últimos meses. Minha avó, que passou por um período difícil, agora, enquanto eu pregava no domingo, eu recebi uma mensagem de uma tia minha. Terminei a pregação, fui ouvir ela pedindo oração por um primo meu, um primo que nós crescemos juntos, que estava em um momento de confraternização em família, mas onde a bebida acaba causando destruição, e ele acabou com queimaduras pelo corpo, a esposa também, e agora ele está em estado grave. Enquanto eu gravo esse vídeo agora à noite, eu acabei de falar com a minha tia, porque o médico fala que não tem mais jeito. E eu disse para minha tia que se trata da palavra do médico, da experiência do médico, mas é de Deus que vem a última palavra. Então, não é porque eu estou gravando um vídeo aqui que eu estou falando de um ponto cômodo, tranquilo. Não. Às vezes a gente vem aqui trazer uma palavra de esperança e o nosso coração está em desespero. Mas por que você ainda fala, pastor Wagner? Porque às vezes a nossa dor é remédio para a vida de alguém. As lutas que eu já vivenciei no passado foram elas que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Eu entendi por muito tempo, talvez muitos vão embora do vídeo agora, mas você que ficar, eu tenho certeza que isso vai agregar na sua vida. Por muito tempo eu fui impactado por um evangelho que era só vitória, só vitória. Mas de repente eu olhava para a minha vida e via que a minha vida não estava só vitória. Que ainda que eu estivesse me esforçando para fazer aquilo que era certo, a minha vida estava tendo algumas derrotas. E aí foi quando eu entendi e gravei um dos vídeos que é mais visto aqui no canal, é quando Deus não faz o que Ele pode fazer. Esse vídeo que eu gravei no canal, ele vem como resposta a um período onde a minha esposa, eu
os meus cunhados orávamos pela cura da minha sogra e Deus decidiu por não curá-la e recolhê-la. Eu lembro que 2 ou 3 dias antes da partida dela, nós fizemos um culto doméstico na casa dela e ela falou assim, eu pedi para Deus que eu queria ficar, mas Ele falou que é meu tempo de ir. E naquele dia eu tive que ministrar uma palavra. Eu falei, Senhor, o que eu ministro? O que eu falo? E o Senhor me fez trazer essa mensagem que hoje é mais vista aqui no canal. Quando Deus não faz o que Ele pode fazer. Porque nós entendemos fé como um meio pelo qual Deus se converte à nossa vontade. A fé nos leva a nos convertermos à vontade de Deus. Vontade essa que às vezes nós não entendemos. Poxa, se Deus é poderoso para estar conosco no meio das tribulações, por que Ele não nos livra das tribulações? É porque existe propósito em alguns desertos. Deus ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas esteve presente com Daniel lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram ameaçados de ser lançados em uma fornalha ardente, ele diz assim para o rei, olha, o meu Deus tem poder de nos livrar da fornalha. Todavia, se Ele não nos livrar, por algum motivo que nós desconhecemos, Ele decidir não nos livrar da fornalha, os nossos joelhos não se dobrarão. É esse nível de fé que eu tenho tentado gerar através dos devocionais no coração das pessoas que me ouvem. Uma fé que não se corrompe nem por causa da vitória e nem por causa da derrota. Não entendi, pastor Wagner. Sim, tem gente que se perde de Deus por causa da derrota. E essa fase da derrota a gente consegue ver. Pessoas que, quando Deus não faz algo, não abre uma porta, ela se afasta de Deus. Porque a dor tem poder de desconstruir Deus em nós. Só que muitos se perdem de Deus, não foi por causa da derrota, foi por causa de uma vitória que alcançou. Quantos que oraram por um casamento restituído e quando veio a restituição do casamento, essa pessoa se afastou de Deus? Quantos que oraram pedindo uma providência, pedindo para que Deus lhe desse um bem material, para que pudesse se locomover, vamos pôr como exemplo um carro, e agora ele não frequenta mais, ele se afastou de todas as reuniões, porque agora ele não tem mais tempo, ele precisa ter lazer com a família. Você é contra o lazer da família, pastor? Não. Só que quando Deus deixa de ser prioridade na nossa vida, quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, alguma outra coisa vai ocupar esse centro. E aí tudo vai ficar desconfigurado. O Salmo 46 não é uma promessa de que Deus vai nos livrar do tempo da angústia, mas é uma promessa de que Ele estará presente conosco nesse tempo de angústia. Entenda, meu irmão. Olha o que o texto vai dizer assim, ó, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí o texto diz no verso 10, aquiete-se e saiba que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Essa palavra, aquietar-se, significa não coloque a sua mão. Não estou entendendo, pastor Wagner. Você sabe por que ele diz assim, ó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio? Porque uma das marcas de Jacó foi querer ajudar Deus a cumprir as promessas que Deus tinha feito. Deus não precisa da nossa ajuda para que Ele venha cumprir as promessas que Ele nos fez. Igual Abraão, toda vez que eu e você queremos ajudar Deus a cumprir uma promessa que Ele nos fez, nasce Ismael. Ismael não era para ter nascido, Ismael nasce na tentativa de Abraão de querer ajudar Deus a que a promessa viesse se cumprir, mas Deus não precisava da ajuda de Abraão, Deus não precisa da minha e nem da sua ajuda para cumprir a promessa que Ele fez, Ele só precisa que sejamos obedientes, que estejamos nas correntezas da obediência, que estejamos guardando a palavra dEle no nosso coração. Entenda nesse vídeo, o céu está declarando, sou socorro bem presente na hora da angústia. Será que você pode declarar comigo aqui nos comentários? Deus é socorro bem presente na hora da angústia.
Deixa eu orar com você, fecha os seus olhos, Pai, para o encontro do teu filho, da tua filha. Nesse quarto escuro, nesse ambiente que ele está ouvindo esta palavra, que o teu Espírito toque, o restaure, o fortaleça. E ele venha ver, ó Deus, a providência do Senhor sobre a vida dele, ó Pai. Em nome de Jesus nós pedimos a Ti ser o nosso socorro e que não venhamos nos perder de Ti, para a glória do Teu nome. Convido você a apoiar o nosso canal. Vou deixar aqui, ó, esse aqui é um e-book que eu tenho, 7 tipos de pessoas para se manter uma distância saudável. Se você tiver interesse em adquiri-lo, assim você vai estar apoiando o canal, me chama no meu WhatsApp. É esse número que está aparecendo aqui abaixo para você. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. E se quiser receber os links no seu WhatsApp, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Deus te abençoe. Forte abraço.